Eu, a princípio, fui para Massachusetts, né? Morei em Massachusetts. E ali dentro de Massachusetts eu morei em algumas cidadezinhas, dando ênfase a duas. Uma Weymouth, um nome engraçado, né? Weymouth, e a outra Rockland. Inclusive uma cidade cheia de brasileiros. Os brasileiros chamam de Rocklândia. É Rockland o nome da... Massachusetts é o celeiro brasileiro, não? Ou a Flórida também está competindo? Como é? Olha, eu diria que em Massachusetts a concentração de brasileiros é bem maior. Nós temos uma cidade lá chamada Framingham, né, onde a concentração de brasileiro é tão grande que os profissionais dos serviços públicos são brasileiros. São brasileiros. Sim. Eu estive lá, eu já passei. Você passou por Framingham. Sim. É engraçado Ela que... é pertinho de Boston. Sim, pertinho de Boston. Em Massachusetts é bem pequeno. Ali você encontra coisas que não encontra em outros lugares dos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos eles não usam guarda-roupas, por exemplo, né? O closet. Você sempre tem no quarto ali, você tem um lugarzinho para guardar as suas roupas, né? Mas em Massachusetts você encontra lojas vendendo guarda-roupas, né? Coisa que o americano não compra. E o pessoal do corpo de bombeiros, os policiais, os gerentes dos bancos americanos, brasileiros. Tudo brasileiro. A grande maioria brasileira. Por isso que eles vão para lá, por ter essa receptividade, esse acolhimento, talvez por conta da gama de brasileiros, até porque lá a língua lá, a parte do sul aqui da Flórida, que também eu acho que sempre teve na Flórida. Sim, morando, também, né? depois me mudei para Orlando. É mais fácil, né? Então, na verdade, assim, tem uma história por trás disso. É bem interessante, né? O Brasil foi aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tá? E os americanos montaram bases militares em Governador Valadares, que inclusive hoje é conhecido como Governador Valadólar, né? Devido aí ao grande número de pessoas, né? Que falou Glória, falou dólar, né? Exato, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, assim, os brasileiros também foram, né, para os Estados Unidos, né, e eles se alojavam no estado de Massachusetts, né. Eles têm uma base lá em Cape Cod, não sei exatamente aonde foi, né, essa base, mas havia esse intercâmbio, né. Então os brasileiros foram para lá e assim, você precisa de um para que leve um amigo, para que leve mais um amigo, né? E daí traz o primo, traz o pai, o irmão, e a comunidade brasileira foi se formando ali. E hoje em dia eles têm lá as Brahmas, a Associação Brasileira de Massachusetts, né? Então assim, os brasileiros literalmente tomaram conta do pedaço ali. Eu acredito que devido a isso, né, o maior número de brasileiros indo para os Estados Unidos é exatamente... Por isso que os mineiros, então, tem a maior gama lá é mineiro, goiano. A maior gama lá é mineiro, Mas assim, hoje em dia já está bem mais diversificado, né? A comunidade brasileira é muito grande, na Flórida também, em Atlanta, né? Mas assim, claramente, quando você faz uma análise, você percebe que os brasileiros, eles estão... mais agrupados, né? Porque eu diria assim, se você vai para os Estados Unidos e você não conhece ninguém lá, é um pouco mais difícil. Mas a partir do momento em que você tem alguém lá, já se torna mais fácil. Então, é isso, um acaba trazendo o outro. Joey, e Rondônia, onde entra? Ali você citou o governador Valadares, né? Minas, com essa situação da Segunda Guerra Mundial. E por que Rondônia, em especial o Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, para essa evasão? Então, o que está acontecendo? Você que esteve lá, você que é professor de inglês e leciona para várias pessoas ao redor do mundo, né? Você tem alunos... Sim, alunos de fora do estado, fora do Brasil também. Fora do Brasil. Sim, o que leva? O que está levando essas pessoas a ir? Bom, na verdade é o seguinte, isso acontece de tempos em tempos, né? Tem tudo a ver com a situação em que nós estamos vivendo. Situação política. Eu diria que a situação política, a situação econômica, a insegurança, né? A alta do dólar, né? Tudo isso faz com que os brasileiros queiram ir. Na minha época, nós não tínhamos faculdades aqui em Rondônia. Nós tínhamos a UNIR, em Porto Velho, e nós tínhamos a UBRA, em Ji-Paraná. Sim. Então, assim, o estudante terminava o segundo grau e ele tinha condições financeiras.
de ir para uma das duas faculdades, tendo em vista que fazer a faculdade federal, né, a pessoa teria que ir para Porto Velho, arrumar moradia, ser sustentado pelo pai enquanto estudava, passar no vestibular, que naquela época era super, hiper, mega concorrido, porque o Brasil inteiro vinha fazer vestibular aqui, né? Então, assim, era praticamente impossível, né? Então, naquela época, o café estourou no Brasil, e aqui em Rondônia, principalmente. Então, o pessoal de Rondônia, eles tinham condições de financiar uma travessia pelo México, né? Eu, graças a Deus, eu fui com visto, eu não passei pelo México, eu não conhecia essa situação, mas lá eu via pessoas chegando todos os dias. Todos os dias. Tive a oportunidade de conversar com muitas e muitas pessoas e acolher pessoas, né? Lá. Então, é isso. E depois, isso durou até o grande boom imobiliário de 2008, né? Onde a economia americana caiu e o povo veio porque não era mais compensador, né? Trabalhar nos Estados Unidos, não ganhar o suficiente, o aluguel muito caro. Então, os brasileiros começaram a voltar para o Brasil em massa. Inclusive, aconteceu um episódio muito interessante que as autoridades americanas alertaram que os brasileiros estavam deixando os carros nos aeroportos. Olha. Ou seja, carro nos Estados Unidos não tem valor, né? Muito barato, né? Eu comprei uma Mercedes lá por $7.000. No Brasil ela custava mais de R$200.000. Tá? Então, eles iam e deixavam os seus carros nos aeroportos. Era mais barato deixar? Deixar, mas porque para vender o carro, né, eu vou embora, deixava o carro ali, muitas vezes os carros financiados, né, os brasileiros pagavam um tempo e abandonavam. Aí depois de um dia, 24 horas, né, o pessoal passa, retira, guincha e leva para um pátio. E aí começaram a pesquisar e descobriram que os brasileiros estavam abandonando seus respectivos veículos ali em massa. Esse é o jeitinho brasileiro, voltando. Não? Olha, eu acho que esse jeitinho brasileiro, inclusive eu explicava isso aos americanos, né? The Little Brazilian Way. Eu acredito que só o brasileiro ele consegue se adaptar ali, né? É um verdadeiro camaleão, ele consegue se adaptar ali. E aonde você vai, tem brasileiro. Aonde você vai, tem brasileiro. Exato. Você vai, tem brasileiro. Sim, sim. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos.